criticar a atuação é pertinente, a torcida vaiar no estádio, eu acho que é justo, o cara pagou, ficou aborrecido com o que viu, não gostou, ninguém gostou, mas daí achar que o Varela não serve, que o técnico é professor Pardal. Então você traz um técnico mais do mesmo para fazer as coisas de sempre. Salve, rapaziada, Lucas Flá na área. O vídeo de hoje eu quero fazer um pós-jogo, tá? O vídeo de hoje é um pós-jogo, tá? Eu quero comentar um pouco sobre as informações que têm circulado aí após esse empate do Flamengo com o Madureira lá em Cariacica. Foi um jogo muito ruim, na minha visão, mas eu quero fazer uma análise juntamente com vocês da fala do Mauro César a respeito desse jogo. Eu vi muita gente criticando, eu fiquei com muita raiva também com esse empate, mas eu acho que a gente tem que ter o pés no chão também para não se exaltar. A gente tá no começo de temporada. Bora pro vídeo, não esqueça de deixar seu like, tá? Se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito, comenta aqui o que você achou desse jogo, se você ficou puto, se você acha que... Se você entendeu o placar, porque é começo de temporada, então vai ter jogos que a gente vai estar muito acima, outros que nem tanto. Começo de temporada é assim, novo método, né? Mas enfim, quero saber o que você acha. E então se inscreve aí no canal, deixa seu like e comente, beleza? Então bora pro vídeo, sem enrolação. Bora falar agora do Flamengo nesse bate-pronto da Jovem Pan. O Flamengo empatou com o Madureira, não saiu da retranca e ouviu algumas vaias do torcedor logo após o apito final. Madureira 0, Flamengo também 0, Campeonato Carioca. Apenas o segundo jogo do Vitor Pereira à frente do Flamengo. Já tem um monte de gente cornetando o Vitor Pereira, Mauro César. Umas malas pesadas, né? Impressionante, né? Os caras não têm... Eu acho que também falta muito entendimento de futebol, sabe? Muita gente. Acho que entendimento de como as coisas funcionam num time de futebol. Então é tudo assim, tudo imediato, o contexto não é analisado, não pelas vaias. As vaias eu acho até justas, porque o jogo foi em Cariacica, o mando era do Madureira, o Madureira levou o jogo para lá. O ingresso foi caríssimo, R$400 inteiro, um absurdo. E as pessoas compraram ingresso, 200 a meio, então, né? Os caras compraram ingresso, torcedor do Flamengo, lá do Espírito Santo. E vê um 0x0 com o Madureira, o cara fica aborrecido, claro, quer ver uma vitória, quer ver um gol, pô. Então a vaia desse torcedor, eu acho que é pertinente, é uma reação natural de alguém que comprou um ingresso caro, foi ver o seu time de coração, uma oportunidade rara, é muito raro o Flamengo jogar lá. Em 2016 teve muitos jogos lá, inclusive, que não tinha estádio no Rio de Janeiro, Maracanã estava envolvido com a Olimpíada, aquela coisa toda, mas não tem ido para lá. Então o cara foi, comprou ingresso, levou o filho, foi todo mundo, juntou os amigos, alguns foram de cidades, outras ali viajaram, viram um 0x0, claro que é frustrante, o camarada vai vaiar. Mas é preciso entender o contexto. Primeiro, a atuação foi ruim, péssima. Isso ponto. Então, críticas à atuação, elas são pertinentes. Tudo bem. Mas daí achar que é tudo ruim, que ninguém presta, que... O Varela ontem, o Rodinei ficou fazendo besteira durante anos no Flamengo. Aí teve uma temporada melhor, mesmo assim ainda conseguiu fazer suas pataquadas, como dar uma vitória ao Corinthians com um gol contra ridículo, e aí ficaram apaixonados pelo Rodinei. O Mateuzinho comete erros há 1 milhão de anos no Flamengo, desde que ele surgiu, né? Acerta e erra, jogador extremamente irregular. Aí o Varela, que mal chegou, e não é um lateral agressivo, é um lateral que joga na linha defensiva. Contra um time muito fechado, ele não sabe ainda os movimentos do Everton Ribeiro por aquele setor, ele não entende muito bem quando o Gabigol se aproxima do que ele quer. Isso vem com o tempo, né? Você vai começando a conhecer os colegas. Ele vai, com o tempo, até por um olhar, por exemplo, o Rodinei teve 2 momentos importantes no ano passado, bem importantes, porque ele jogou com o Everton Ribeiro desde 2017. Com uma interrupção em 2020 para 21, quando ele foi ao Internacional emprestado. Então, primeiro aquele jogo do gol de bicicleta do Pedro contra o Atlético lá no Paraná, que ele faz o cruzamento, né? E o outro, o gol do título da Libertadores, que ele tabela com o Everton Ribeiro. Porque já conhece, joga junto há muito tempo. Então, quando o Ribeiro faz um determinado movimento, o Rodinei já sabia mais ou menos o que ele esperava. Ele quer receber a bola aqui, ele vai me dar a bola ali. O Varela não sabe, ele vai ganhar isso com o tempo. E o mesmo vale para quando o Gabigol vem jogar pelo lado. O cara não consegue entender isso, esse Varela não serve. Então, eles querem o Felipe Lan voltando a jogar futebol, entrando... Até o Felipe Lan, se voltasse a jogar hoje e fosse lateral do Flamengo, talvez tivesse uma dificuldade eventual no começo. Porque isso tudo é um funcionamento de um time que é o tal do entrosamento. Não tem. Então, com o tempo, daqui a X jogos, aí você pode falar, o Varela não deu certo. Sim, aí você vai dizer, mas com 1, 2 jogos, pelo amor de Deus, né? O Mateuzinho, você já sabe que ele pode entregar ou não. E o Rodinei está lá na Grécia, feliz da vida lá, deve estar... O Juan foi também... o Ramon também vai para lá. O Ramon foi para lá. Lateral esquerdo. Eles gostam de laterais do Flamengo. Levou o Rafinha. Tá daqui a pouco, se não der certo, tem campanha volta Rodinei. Mas já tinha ontem. Tinha ontem. Quer dizer, isso é de uma loucura, de uma falta de noção, assim, assustadora. E a mesma coisa o técnico, né? Ele ontem teve uma hora que ele tirou o Ayrton Lucas, ele botou o Marinho. Que absurdo, o professor Pardal. Né, o Ayrton pediu para sair. Ele jogou 90 minutos contra a Portuguesa. Ele não tem outro lateral.
Porque o Felipe Luiz até agora não está à disposição. Então o que o cara pensa? Poxa, eu tenho o Palmeiras dia 28, depois eu tenho o Mundial de Clubes, eu tenho a Recopa. Claro que em algum momento o Felipe Luiz vai voltar, mas em que condição? Vai aguentar 90 minutos? É um cara veterano. Eu não posso usar esse jogador aqui, arrebentar nesses jogos. Então ele fala, eu vou tirar o Ayrton Lucas, vou guardar. Esse jogo aqui não é o mais importante, eu tenho coisas maiores ali. Aí ele tira o Ayrton Lucas. Quem que ele tinha no banco? Não tinha nenhum lateral. O Ramon está sendo vendido, o Felipe, eu já falei, não estava à disposição, não se sabe exatamente quando ele vai voltar, em que condições estará, e é veterano. E tem o Marcos Paulo, que é da base, que acho que ele agora tem que observar, um jogador jovem que quando entrou naquele time do ano passado, em outras ocasiões, ele sempre foi bem. Não sei como está agora, eu acho que ele deveria ver o desempenho do garoto para de repente tê-lo ali no banco, lançar durante uma partida ou outra. Ele poderia colocar o Léo Pereira de lateral e puxar um zagueiro, botar um zagueiro. Mas o time do Madureira não atacava. Então a ideia não foi ruim. Vou colocar o Marinho, que é um cara agressivo na ponta, vou tentar fazer uma dobra ali com o Cebolinha, ver se eu consigo forçar o jogo por dentro. Tudo errado. A ideia não foi ruim. A execução foi péssima. O Cebolinha foi para o meio, não funcionou. O Marinho não usava bem o corredor, não acertou praticamente nada. Então qual é o lucro disso tudo? Ele vai percebendo o seguinte, pus o Marinho na direita contra a Portuguesa, não rendeu. Coloquei na esquerda, não era um lateral, ele era quase um meia ofensivo, que ele jogou só no campo de ataque. Ele não teve que fazer um desarme, marcar ninguém, não caiu ninguém pelo setor dele enquanto ele jogou no segundo tempo. Ele já vai vendo de que maneira pode usar o Marinho ou se não dá para usar o Marinho, que aliás é um jogador muito questionável do Flamengo, desde o ano passado. Eu não vou me surpreender se amanhã o Marinho for negociado. O técnico não vai falar isso na coletiva, mas talvez fale para o dirigente, olha, é só uma opinião, tá, gente, não é informação. Ele pode chegar e falar, olha, esse aqui eu não estou contando muito, que eu tentei usar e tudo, acho que não funciona, tem um valor de mercado, se puder negociar, fiquem à vontade. Pinta uma proposta, negocia o cara. Se alivia a folha para contratar o jogador, de repente entra um cara minguado, isso o outro clube pagou para o empréstimo, uma aquisição do jogador, houve uma especulação de que o São Paulo estaria interessado, mas que só queria pagar o salário, o Flamengo gastou dinheiro nele, então vai querer pelo menos alguma grana, né? Se amanhã um clube se interessar, pode ser que saia. Eu acho que esses jogos servem para isso. Ah, mas ele não conhece o Marinho? Uma coisa é conhecer de ver. Outra é você treinar, orientar, mandar o jogador fazer determinadas funções e saber se ele funciona ou não. Então o jogo foi ruim, as críticas são pertinentes, tem que criticar mesmo, problema nenhum. Mas daí achar que nada presta, não entender alguma história. Ah, tirou o Pedro, botou depois o Mateusão, porque ele tirou o Pedro. Aí ele falou na coletiva, eu tirei o Pedro porque eu estou preocupado com o desgaste do Pedro. Não quero perder o Pedro na hora da onça beber água. Esse jogo não interessa, gente. O que interessa é Palmeiras, Mundial de Clubes, Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana. E esses jogos vão acontecer dia 28, que dia é terça de carnaval? Final de fevereiro, quer dizer, é final do mês, né? Ou seja, no intervalo de mais ou menos um mês, o Flamengo vai fazer Palmeiras, Mundial de Clubes, que são 2 jogos, se tudo der certo, né? Semifinal e final, e os 2 jogos, na terça de carnaval e na terça seguinte, contra o Del Valle. Então o Flamengo vai jogar em Brasília, o Flamengo vai jogar depois no Rio, valendo título. Depois o Flamengo vai lá para o Marrocos, vai fazer 2 jogos, cidades diferentes até, né? Depois sai de lá, volta para cá, aí vai jogar na terça de carnaval em Quito, depois volta para jogar no Maracanã. Tem viagens, inclusive. Então, não entender isso, repito, criticar a atuação é pertinente, a torcida vaiar no estádio, eu acho que é justo, o cara pagou, ficou aborrecido com o que viu, não gostou, ninguém gostou, mas daí achar que o Varela não serve, que o técnico é professor Pardal. Então você traz um técnico mais do mesmo para fazer as coisas de sempre, porque é normal que o cara faça experiências, que ele troque, que ele tente. Ah, o Jesus não fazia isso. Não, o Jesus na Libertadores, contra o Emelec lá no Equador, meteu o Rafinha na linha de meias. Foi um desastre, o Flamengo perdeu o jogo. Aliás, foi um jogo bem polêmico, quebraram o tornozelo do Diego e o cara nem amarelo tomou, nem foi, era para ser expulso. O Flamengo também depois foi beneficiado no Rio. Teve um pênalti também que não foi e deram para o Flamengo. Os 2 jogos tiveram arbitragem ruins para os 2 lados. E depois dessa lesão do Diego, saiu o segundo gol do Emelec, que coloca o Flamengo contra a parede, tendo que ganhar por 2-0 do Maracanã. Mas ele colocou o Rafinha no meio, foi um desastre. Tomou pancada a rodo naquele jogo. Esse português maluco, o Rafinha no meio. E foi uma decisão que não funcionou. O jogo de Libertadores, gente. Ele meteu o Rafinha no meio. Como é que o Jesus não improvisou? O Arão foi campeão brasileiro jogando de zagueiro, o Diego de volante com o Rogério Ceni. Improvisações que deram certo. No início eu trato como improvisação, depois deixa de ser, o cara se adaptou. Então, rapaziada, essa foi a análise do Mauro. Eu concordo. Cara, é até difícil fazer um comentário em cima dessa análise do Mauro, porque eu concordo 100% com ele. Não fiz um vídeo ontem, até porque o jogo foi relativamente mais tarde. Acabou mais tarde, e depois do empate de um jogo como foi, o juiz picotando o jogo, eu tava com muita raiva, então eu falei, cara, vou gravar amanhã, cabeça mais fria. E assim, anotei umas coisas aqui que eu queria falar, mas é difícil comentar em cima do Mauro, porque ele foi bem feliz na análise dele, na minha opinião.
Uma coisa que eu tenho percebido, cara, a gente como torcedor do Flamengo, a gente tá ficando muito impaciente, a gente tá com... eu não tô falando que a gente não tem que cobrar, acho que a cobrança ela tem que vir sim, mas vaiar o time no segundo jogo da temporada, sabe? Com um novo projeto, um novo técnico... Assim, eu achei isso demais, achei que foi, tipo, desnecessário, mas, tipo, igual o Mauro falou, a torcida pagou R$400 pra ir ver o time, não viu uma atuação boa, o Flamengo não jogou bem, cara, o Flamengo não jogou bem. E aí eu tenho todo o direito de vaiar e tudo mais, só que no geral, eu tô percebendo isso, que a gente tá ficando muito impaciente, insatisfeito com coisas, às vezes, sem sentido, sabe? O Marinho ter jogado ali na lateral, ter entrado no lugar do Ayrton. Depois ele explicou, o Vitor Pereira explicou que o Ayrton pediu pra sair, e aí você não quer perder um jogador. Tipo assim, imagina o Vitor Pereira, cara, o foco não é esses jogos, o foco é contra o Palmeiras, o foco é o Mundial, o foco é a Recopa. Se eu vou intenso aqui nesses jogos, perco o jogador, quando o Gerson tomou o pisão lá, cara, eu tenho certeza que todo mundo ficou, putz, cara, perdemos o Gerson. Quando entrou a Maca, o Gerson ali no chão, todo mundo... Eu tenho certeza que todo mundo falou assim, pronto, o Gerson chegou e já vai ficar aí um tempão fora, quebrou o pé. Então, assim, é uma sinuca aí de bico que o Vitor Pereira tá. São decisões aí muito importantes que vão influenciar, sim, né, no decorrer da temporada, né? Às vezes ele força um jogador, a gente perde um jogador, mas tem que forçar para dar ritmo pros caras. Quero que você coloque aqui embaixo o que você achou desse jogo, tá? O que você achou do Mauro, se você concorda aí com esses pontos que eu falei, que às vezes a gente tá ficando um pouco impaciente. E, cara, Marinho, complicado, tá? Não vou falar muita coisa do Marinho, não, senão vai parecer que eu tô pegando o pé do cara. Mas, assim, complicado. O cara entrou em outra posição, eu sei e tal, mas... Enfim, coloca aqui embaixo o que você achou desse jogo, se você se te deu uma desanimada esse jogo, se você tá com o pé no chão, sabe que é pré-temporada, vamos dizer assim, né, começo de temporada, então os caras estão treinando, estão se entendendo a nova filosofia do Vitor Pereira. Coloca aqui embaixo que eu quero ver sua opinião, beleza? Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui, tá? Eu vou deixar esses 2 últimos vídeos aqui para você acompanhar lá. Foram os 2 últimos vídeos que eu postei e tenho certeza que você vai curtir muito. Tamo junto, rapaziada. É só o começo.